Vamos a mais um vídeo que vai tratar do livro de Gênesis. Tem um vídeo anterior a esse que fala do capítulo 13, da discussão que houve entre os trabalhadores de Abraão, os cooperadores de Abraão e os cooperadores de Ló. E isso causou um racha. E Abraão, como um cristão genuíno que é, deu a Ló o direito de escolha. Escolha o lado que você quer ir. Não dá para nossas duas equipes conviverem aqui. Estão discutindo muito, está tendo problema familiar. Escolha. E aí Ló foi para as Campinas Verdejantes, lá para os lados de Sodoma e Gomorra. Não sabia ele que estava indo para o inferno, para o pior lado. Abraão, porém, acampou nos carvalhais de Mamre, que viria a ser um aliado seu, Mamre, junto com seus companheiros também. Porque, como eu falei no vídeo anterior, as escolhas que as pessoas fazem determinam o seu futuro. Então hoje aquilo que é festa, conseguimos. Lá na frente, houve uma guerra, versículo 1 do capítulo 14. Vai tratar de dois assuntos. Vai tratar de uma guerra, 4 reis contra 5, e vai tratar do socorro que Abraão faz a Ló. Então, naquela época de Abraão, naquela época que eles se separaram, naquele ínterim de tempo, naquele período, a Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Kedor Laomer, que era o líder, que liderou essa guerra, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, 4, né? Foram à guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra Zoar, rei de Belá. Então, 4 reis vieram para guerrear contra 5. Nesse meio ali, perto de Sodoma, estava quem? Com toda a sua fazenda. Olha a escolha. Abraão ficou lá quietinho. Parecia que estava perdendo, tendo prejuízo. Olha o otário ali, o crente, o mané, vai ouvir a Deus e está perdendo as coisas aí. Abraão ficou lá quietinho, foi para... armou o seu acampamento nos carvalhais de Mamre, uma pessoa amiga, mais amiga do que seu próprio primo, sobrinho Ló, que preferiu ir embora. E olha aqui já o resultado. Essa guerra aqui, eles fizeram todos esses últimos, versículo 3, todos esses últimos juntaram suas tropas no vale de Sidim, onde fica o Mar Morto, o Mar Salgado. Onde fica o Mar Salgado, que é o Mar Morto. Versículo 4. 12 anos estiveram sujeitos a Kedorlaomer, que era a quem eles deviam pagar imposto, etc. e tal. Mas no 13º ano se rebelaram. Vieram de lá e guerrearam, né?
houve uma guerra. No 10º ano no 14º ano, no 13º se rebelaram. No 14º ano, Quedorlaomer e os reis que a ele tinham se aliado derrotaram os Refaíns em Asterote e Carnaim, os Zuzis em Rá, os Emins em Savé, Kiriataim, e os Oreus desde o monte de Seir até Euparã. Quedorlaomer era um cara guerreiro mesmo, né? Mas pelo entender aqui, parece que ele não era do bem. Deixa eu ver aqui. Que é Cádiz. Então ele foi inclusive ele guerreou contra ele derrotou, né? Derrotaram os Refaíns em Asterote e Carnaim, os Zuzins em Rã, os Emis em Savé, Kiriataim, e os Oreus desde o monte de Seir até Euparã, próximo ao deserto. Depois voltaram e foram para Emispate, que é Cádiz, e conquistaram todo o território dos Amalequitas e dos amorreus que viviam em Azazon Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Belá, que é Zoar, marcharam e tomaram posição de combate no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sineá, e contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim era cheio de poços, de betume, e quando os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns dos seus homens caíram nos poços, valas que estavam cavadas lá. E o restante escapou para os montes. Perderam a guerra. Moral da história, perderam a guerra. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e partiram. Levaram também Ló. Olha aqui a escolha. A moral dessa história aqui é essa. Esse primeiro tópico aqui aponta para isso. A escolha errada de Ló. Abrão ficou lá quietinho, foi lá, acampou perto de... Veja o que vai acontecer. Abrão vai ter apoio. Abrão vai ter apoio de Mamre e de seus irmãos, seus aliados. Vamos continuar aqui. Levaram Ló. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía. Ele ficou tão preocupado com aquela riqueza toda, porque, meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, os caras levaram embora. Levaram. Visto que morava em Sodoma, estava em Sodoma. Sodoma foi conquistada e aí ele virou prisioneiro. É o capítulo 13, versículo 12, que mostra isso, que Ló foi para as bandas, para as vizinhanças de Sodoma e suas cidades. Alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abrão. Agora veja o que é um cristão, veja o que é Abrão. Abrão podia ter dito assim, é problema dele. Não, Abrão não fez isso. Ele não disse, é um problema deles, é um problema dele. Abrão esboçou uma reação. Então ele veio, alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abrão, o hebreu, que vivia próximo aos carvalhos de Mamre, o amorreu, amigo dele, amigo de Abrão, aliado de Abrão. Mamre, olha aqui agora a escolha de Abrão. Mamre
e os seus irmãos, Escol e Aner, eram aliados de Abrão. Bom relacionamento faz isso. A pessoa ter bons relacionamentos com os outros faz isso. Na hora da necessidade está lá. Aquela gente está lá para ajudar. Quando Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados. Ele tinha um pequeno exército, né? uma corporação, os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos. Estratégia, ele fez uma estratégia. Separou aqueles 318 soldados com o apoio do Mane e dos seus dois irmãos, e fez uma estratégia. Atacou-os durante a noite em grupos e assim os derrotou. Perseguiu-os até Obá, ao norte de Damasco. Damasco é antiga, viu? Damasco está lá no Novo Testamento, 4.000 anos depois, essa cidade aqui. Damasco, deixa eu ver aqui o que é que diz aqui. Damasco. À esquerda. A caminho, essa cidade deveria estar à esquerda de Abraão. Foi lá, Abraão foi lá. Foi lá buscar o seu parente que estava aprisionado por uma cidade à esquerda, numa cidade para o lado esquerdo. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló com tudo o que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Isso é determinação. Agora você há de convir que antes teve uma atitude acertada. Abrão praticou uma atitude acertada primeiro. Depois ele teve uma determinação, uma reação diante do infortúnio de alguns reis que saíram conquistando para aprisionar e fazer, conseguir extrair riquezas, tomar a riqueza dos outros, né? Expropriar os outros. Nessa guerra acontece algo inusitado, algo tremendo. Deus aparece a Abrão, Melquisedeque, que nós sabemos que é Cristo, e abençoa Abrão. É o versículo 17, que diz assim: voltando Abrão da vitória sobre Quedor Laomer, cara que saiu conquistando tudo, Abrão com 318 homens, um exército pequeno, relativamente pequeno, né? Homens até preparados, mas nós sabemos que eles não eram guerreiros, né? E Abrão não era um general assim, estrategista e tal, mas ganhou a guerra pelo Espírito Santo. Fez uma estratégia. E aí, com a ajuda de Mane, de Escol e do seu outro irmão, ganhou aquela guerra. O que acontece? Na voltando Abrão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, morre tudo. O rei de Sodoma foi ao seu encontro no Vale de Savé, isto é, Vale do Rei. Esse Vale do Rei é um acontecimento que foi Absalão. Absalão não teve filho, 2 Samuel 18:18. Absalão não teve filhos, e aí ele foi lá e fez um tipo de memorial lá nesse Vale dos Reis, ao seu nome, colocou o nome dele ali, Absalão, porque ele não teve filho, para não morrer a sua lembrança. Isso transcorre, esse Vale dos Reis transcorre através dos tempos na Bíblia. Então Melquisedeque, quando Abrão, o rei de Sodoma, foi ao encontro de Abrão no Vale do Rei, no Vale de Savé, isto é, Vale do Rei, Melquisedeque
Deus, uma teofania, né? Deus em um corpo, Cristo em um corpo, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, Salém é paz, sacerdote do Deus Altíssimo, isto é, perdão, Jerusalém, é aqui a concordância está dizendo aqui, rei de paz, rei de Salém. Então ele é o sacerdote do Deus Altíssimo, ele trouxe pão e vinho e abençoou Abrão. Esse mesmo assunto está lá em Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 1. E disse, bendito seja Abrão, ainda não era Abraão, ainda não tinha sido transformado o nome, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, Criador, aqui traduzido é dono, proprietário, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em... Não foi Abrão que ganhou a guerra. Essa é a verdade, essa é a moral. Não se consegue vencer Satanás com punhos, com armas, com nada. Se consegue vencer Satanás, o espírito do mal, com oração, agarrando-se com Deus. É o único que tem poder sobre esse espírito ruim. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo aquilo que ele tinha conquistado lá do Kedor, Laomer, o Bambambam. Abrão foi lá e conseguiu vencê-lo com os seus aliados. O rei de Sodoma disse a Abrão, veja só, uma proposta indecente. Dá-me as pessoas e pode ficar com os bens. Ele foi lá para fazer a partilha. Ele foi o rei de Sodoma. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma, de mãos levantadas ao Senhor. Esse costume está encontrado em Êxodo, capítulo 6, versículo 8, que Deus diz, de mãos levantadas eu vos darei, você não vai ter que fazer esforço, eu ganho a guerra para você, eu darei as nações a você, dizendo para Abrão, né? Então Abrão respondeu ao rei de Sodoma, de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha a dizer, eu enriqueci Abrão. Tem crente que se vende, velho. Tem crente que se vende. Proposta de emprego, por promoção, acabou-se a fé. É dinheiro que vale. Aqui Abrão é o oposto. Abrão, lá no capítulo 13, na discussão com Ló, Abrão disse, vai Ló, escolha, eu fico com... Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ló escolheu, está aqui todo embrulhado. Só está se dando bem porque Abrão foi para a guerra por ele. Aí agora vem o rei de Sodoma com sugesta para Abrão, querendo... Abrão, num momento altamente espiritual, teve um encontro com Melquisedeque, rei de Salém, sem genealogia, totalmente espiritual, nem pai, nem mãe. Aí Abrão diz no versículo 24, nada aceitarei, a não ser o que os meus servos comeram, e a porção pertencente a Aner, Escol e Manre, que se associaram com ele, né, que fizeram aliança com Abrão, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. Mas eu não preciso de nada, Abrão está dizendo. Eu não preciso da tua política, eu não preciso da tua religião, eu não preciso da tua sociedade, eu não preciso de nada teu, rei de Sodoma. Nada, eu tenho tudo, eu sou dono do... Eu sirvo ao Deus que é o dono do ouro e da prata. Isso é tremendo. Já Ló, com a sua escolha ambiciosa, olhudo, ganancioso, foi lá atrás
da melhor grama, das partes mais verdejantes, está lá embrulhado em Sodoma. E ainda vem mais coisa falando sobre essa Sodoma e Gomorra. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom Adonai.